Estamos hoje para falar sobre oração. Vamos primeiro conversar um pouquinho sobre oração, sobre a dimensão entre oração e ação. Vamos à primeira pergunta que vem das ruas. Vamos lá. Oi, meu nome é Rafaela, sou de Belo Horizonte. Em relação à oração e à ação, qual das duas é mais importante? Bem, vamos falar... Hoje o tema é oração. Vamos falar sobre oração, poder da oração. Mas vem cá, orar e agir... Existe uma hierarquia de importância? Mais importante orar, mais importante agir? Os dois são iguais? O que vocês pensam? Pastor Ronaldo, vamos lá, o senhor. Eu creio que a importância da oração, ela vem primeiro. Agir antes de orar, eu diria assim, é uma perda de tempo, porque quando nós oramos, Deus trabalha. Isaías 64 diz que Deus... O Senhor trabalha para todo aquele que nele espera. E aí nós podemos, para vários textos que dizem, clama-me e te responderei. Pede e você receberá. Então nós podemos olhar que a importância, Jesus antes de escolher os seus 12 apóstolos, ele foi para a oração. Jesus sempre orava. Eu gosto da ideia de que Jesus orava, nas horas vagas ele curava os enfermos, libertava os cativos, né? Então... O tempo principal dele estava na oração. Na oração. Agora, essa questão da oração, pastor Eduardo, efetivamente o que é orar, né? Eu mesmo estava trabalhando com um filme com os alunos, e no filme o tradutor falou assim, uma prece estava escrita na parede. Prece é o mesmo que oração, reza é o mesmo que oração, porque a palavra oração é muito usada por nós, mas qual que é o conceito de oração? Sim, de uma forma até muito simples de definição, oração é falar com Deus. Falar com Deus. Se você criar um formalismo, né, aí você, algo decorado, algo fixo, né, permanente, eu acho que até foge um pouco daquilo que é oração, porque oração é falar com Deus. Falar o quê? É algo que lhe diz respeito, algo que diz respeito a uma situação ou alguém. Agora, é colocar para fora. Eu queria conversar muito sobre oração, né? Bater papo sobre oração, porque talvez a gente ore pouco porque a gente não entende oração. Mas, por exemplo, eu já vi pessoas orando e no meio da oração começa a falar com o diabo ou com o demônio. Vocês já viram isso? Eu já vi algumas vezes. Como é que é isso? Se orar e falar com Deus, como é que no meio da oração começa a conversar com o diabo? Eu estou falando, é uma pergunta muito honesta. Sim. Eu queria entender isso, porque assim, eu aprendi, né, que orar é falar com Deus. A pessoa às vezes começa a orar e no meio da oração nem pede licença para Deus, já começa a conversar com o demônio. Como é que é isso, dessa dimensão? Eu creio que a gente tem que separar aí em dois pontos. Vamos pensar, há um autor muito conhecido que é o Dutto Sheets, e ele fala sobre dois aspectos. Então vamos pegar aqui o exemplo. Se eu estiver orando por uma pessoa, vamos pensar dessa forma. Eu oro pela minha família, eu oro por uma pessoa que está doente, então eu estou me colocando entre Deus e aquela pessoa. E o que eu faço? Eu chamo à existência os benefícios da cruz do Senhor Jesus. Na Isaías 53, ele levou sobre si as nossas enfermidades, sobre a vida daquela pessoa. Agora, se eu estiver orando por uma pessoa num sentido de libertação, por exemplo, então aí muda o contexto, né? Eu me coloco entre aquela pessoa e o diabo. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou executar a sentença da cruz de Jesus sobre o inimigo. Então, eu faço essa separação. E o conteúdo? Agora, a oração, a minha intimidade com Deus, aí Jesus diz, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, né, sobre ti. Agora, deixa eu entender. Então tá, pegando a segunda situação, eu estou lá e uma pessoa está com um processo espiritual muito carregado, de repente ela está ou oprimida, ou de repente está até possuída. Eu começo a orar por ela. Eu já vi uma pessoa que está falando o seguinte, não oro de olho fechado nessa hora não, oro de olho aberto. Aí eu começo a orar é falar com o Pai. Mas eu estou ali entrando no meio de uma guerra. Isso.
Eu estou errado? Como é que é? Como é que deve ser o meu procedimento na hora dessa oração? Não, é um processo, aí é um processo que vai até ao encontro da pergunta. É um processo de oração junto com a ação. Né? Então, nesse caso, é uma oração que o pastor Ronaldo falou, uma oração de intercessória, uma oração de libertação, e aí essas duas situações ela tem que andar juntas, a oração e a ação. Ok? Aquilo que você fala e aquilo que você determina para que aquilo que você falou torne efeito, torne concreto no mundo espiritual. Ok? Então eu falo, Deus, em nome de Jesus, eu peço que esse espírito saia. Eu estou pedindo para Deus que esse espírito saia ou eu tenho autoridade para determinar que ele saia? Entendo. Por exemplo, oração em relação à cura. Eu não preciso a Deus, se é da sua vontade, que ele fique curado. Não, ele já levou sobre si todas as nossas enfermidades. Então já está no conceito da cura, né, o desejo de Deus. Então eu determino para o espírito de enfermidade que saia. Então vamos entender aqui, vamos ser prático então. Né? Eu quero entender esse negócio porque me interessa muito. Então eu começo a orar. Tem uma pessoa, sei lá, ela está com uma doença séria, de repente psicossomática, ela está oprimida, está falando em suicídio. Aí eu vou orar por ela. Começa a orar. Se eu estou orando por ela, eu estou orando ao Pai. Isso. No meio da oração, o Espírito Santo fala ao meu coração, tem demônio aí. Eu posso, no meio da oração, parar de falar com o Pai e me dirigir ao demônio? O que vocês pensam? Pode sim, porque Jesus nos fala lá em Lucas 10, 19, eis aí vos dei autoridade para pisardes, né, sobre as serpentes, os escorpiões, sobre todo o poder do inimigo. Então, aí é uma questão de autoridade, porque ele diz também lá em Marcos 16, em meu nome expulsarão os demônios. Então, é em nome de Jesus, ou seja, é na autoridade dele. Então, nós invocamos através da oração essa autoridade do Senhor, nós exercemos a autoridade que ele nos deu contra o inimigo. É a sentença escrita, né? A cruz, ela traz essa sentença sobre o inimigo. E complementando, o pastor Cássio, a gente tem que observar esse formalismo. Entrar dentro de um formalismo, e aí você vai gessar o relacionamento com Deus. Porque, não, eu posso fazer isso, eu não posso fazer isso. Quer dizer, quando você entra no mundo espiritual, a gente precisa entender que a gente está falando aqui sobre oração, conversar com Deus, fazer isso, fazer aquilo. A gente não pode esquecer em momento algum que todo tempo a gente tem que ser dirigido pelo Espírito Santo. Perfeito. Inspirado por Ele, conduzido por Ele. Então, se é inspirado por Ele, conduzido por Ele, dirigido por Ele, não existe um formato, aquilo fixo, né, gessado, não. Cada situação requer outra ação. Eu estou, por exemplo, orando lá, não tem que chegar assim, estou orando, falando com o Pai, e o Espírito Santo me comunica, olha, tem demônio aí. Eu não tenho que chegar assim, Deus, dá licença que eu vou falar com o demônio. Não, já na hora eu posso, na autoridade do Espírito Santo, em nome do sangue do Cordeiro, porque a partir do momento que você se coloca naquela situação, né? Por exemplo, a pessoa te pede para orar, já aconteceu comigo, eu estou com uma dor de cabeça, ora por mim. Quando você vai orar por aquela dor de cabeça e há uma possessão demoníaca e o demônio se manifesta, eu não tenho que orar mais pela dor de cabeça. É aquilo que a gente sempre fala aqui, nós não trabalhamos com sintoma, nós trabalhamos com causa. Então a dor de cabeça dela já está clara, era um sintoma, já está clara a origem, a causa, que é a possessão. Então a gente tem que entender isso, que o Evangelho ele te dá uma liberdade na condução do processo, desde que você esteja em perfeita intimidade com o Espírito Santo. Ele vai te conduzir, aí a coisa fica natural, fica leve. Não é algo gessado, pronto. Porque aí é religião, é religioso, e aí perde o sentido, né? Perde o sentido, né? Perde o objetivo. A história nos mostra um povo que se chamou moraviano. Então, os moravianos, a história nos mostra que eles oraram 100 anos sem parar. Meu Deus. Na Europa. E até hoje nós temos
algumas pessoas, homens de Deus, que já foram nesses lugares aonde era como o quartel-general da oração deles, né? Até hoje, ao pisarem ali, sentem a presença da glória de Deus naquele lugar. Então, a oração, ela traz essa glória de Deus. Qual que é o problema da presença, então, de um demônio na vida de alguém? Né? Ali significa um lugar de treva. Uhum. Então, a gente sempre fala, o problema das trevas não são exatamente as trevas, mas a ausência da luz. Perfeito. Então, quando nós oramos, nós estamos atraindo, clamando, chamando a presença, a glória de Deus para aquele lugar. Que o Atmani dizia também, né? Os céus aguardam as ordens da terra. Uhum. Ele falava da oração. Perfeito. Né? O pastor está falando, estou lembrando, acho que a maioria viu, os que não viu, verá, porque vale a pena, o filme O Quarto de Guerra. Sim. Né? Um filme muito interessante. Eu estava lembrando, né, e fazendo uma análise daquele filme, eu estava comentando com algumas pessoas, que é interessante porque é uma guerra em partes, porque no quarto, a irmã que vai para o quarto, ela está guerreando ali, mas porque no quarto ela busca o Senhor. Então ela está no momento de preparação para a guerra ou de estar ali bombardeando o terreno inimigo, mas quando ela se levanta do quarto e vai para fora e começa a brigar com os demônios, ela entra na guerra da infantaria, porque parece que ela está ali dentro. E você tem a oração, também é um trabalho preparatório para uma guerra mais corpo a corpo com o inimigo, né? Sim, eu costumo falar que o mundo espiritual ele é recheado de símbolos e simbolismos. Então, quando ele está dentro do quarto, ele está numa trincheira, né, ele está traçando ali estratégias de ataque. Então, ele está se fortalecendo, né, dentro daquele simbolismo ali. E aí, quando ele sai, quando a irmã sai, ela já sai para a batalha. Então, o inimigo então assim, para você entender o mundo espiritual, você tem exemplos naturais de como funciona. É uma guerra mesmo. É uma batalha, né? Cada oração, cada ação é uma batalha de uma guerra. Agora, por exemplo, fala de guerra, desculpa, pode até trabalhar em cima, tá, pastor? Mas eu quando eu vi os dois aqui, eu falei, hoje eu tô feito, porque respeito muito esses dois homens de Deus aqui. Não estou falando para glorificar vocês, não, é pelo respeito ao ministério que Deus os deu, né? Eu quero aprender muito com eles. Porque eu fico pensando assim, a gente vai para certos ambientes em que a gente sabe que vai ter ali luta contra as trevas mais clara. Possessões, pessoas oprimidas e tudo mais. Como é que é a preparação? Que tipo de oração a gente tem que fazer lá, nos bastidores, para depois encarar? Que tipo de oração é feita, pastor? Uma vez nós, há uns quase 10 anos, nós fomos para uma cidade, eu não vou citar aqui estrategicamente o nome dessa cidade, no interior, mas uma cidade muito mística. Então, nós passamos 3 meses preparando, né, como equipe, para que a gente pudesse ir passar 7 dias naquele lugar. Então, o que a gente fez? Nós, não só na oração, mas nós estudamos tudo o que a gente conseguiu estudar, o tempo deu, né, sobre Jesus. Porque a ideia é, nós vamos dar como um mergulho nas trevas. Então, antes nós temos que nos mergulhar muito na luz. Uhum. Né? Então, nós passamos, adoramos, contemplamos Jesus como o Senhor, o Salvador, o pão da vida, o Rei dos Reis, né? O amado da nossa vida. Né? E nós estudamos os textos das Escrituras. Aí chegou, depois de 3 meses, falou, acho que agora nós estamos, né, com a graça de Deus, né, prontos para ir encarar. Uhum. E nós entramos ali num tempo de guerra, mas foi um negócio assim absurdo, que nós não tínhamos ainda experimentado como equipe. Né? Então, Jesus é a luz. O nosso negócio é com Jesus. O ponto central, por exemplo, que a gente fala, batalha espiritual, qual que é o ponto central? O ponto central da batalha espiritual é trazer a luz. Uhum.
A pessoa importante dessa guerra é Jesus, não é o diabo. Agora, quando você ora, por exemplo, passa esse tempo de preparatório, você tem esse tempo de mergulhar no Senhor, estar íntimo com Ele, mas que tipo de oração tem que ser feita nesse momento? É pedir a Deus para o quê? Para preparar o terreno, amolecer os corações? Que tipo? Nós precisamos entender, aqui que eu falei do simbolismo, que ninguém ganha guerra dando tiro. Ganha-se guerra com estratégia. Quando chega ao ponto de ir para as trincheiras, né, para executar a estratégia, que já completou toda a estratégia daquela batalha. Então, se ganha guerra com estratégia. Então, cada batalha tem a sua particularidade. Então, se você for ver, quando o povo saiu do Egito, né, e foi avançando em direção à Terra Prometida, todas as cidades que eles iam conquistando, antes o que Josué fazia? Mandava os espias para estudar aquela região, para voltar, para ali traçar uma estratégia, para depois executar. Dar uma assim mapeada. Também é conosco. Então, qual é o tipo de batalha que eu vou enfrentar? Né? Porque uma coisa é a sua devocional, o seu dia a dia. Outra coisa é quando você vai encarar uma batalha. Né? Então, cada batalha que você vai enfrentar requer uma estratégia. É aquele negócio, eu fico muito preocupado com esse formalismo. Eu trabalho de acordo com as batalhas que eu vou enfrentar. Perfeito. Umas maiores, outras menores, né? Então, é mais ou menos isso aí, contando sempre com o favor do Espírito Santo. Por exemplo, olha, eu quero agradecer, são muitas as mensagens que estão chegando, muito obrigado. Por exemplo, Itamar Galhardo, que é do Rio de Janeiro, de Nova Friburgo, ele traz uma questão interessante sobre essa oração e oração coletiva. Há diferença? Há maior eficácia? Bom, ele pergunta o seguinte, diz que o tema está muito bom e diz que gosta do nosso programa. Muito obrigado, viu, Itamar? Eu estou sempre orando a Deus para ser curado, ele tem uma doença. Eu gostaria de saber se eu tiver mais pessoas orando por mim, se isso faz alguma diferença, ou a oração individual já é suficiente. Então, há alguma diferença da coletividade orando e do indivíduo orando? Vocês respondam para mim, mas respondam depois do intervalo, tá joia? O primeiro bloco já acabou e nós vamos para um breve intervalo e voltamos já com o nosso bate-papo. De volta com o bate-papo aqui da Rede Super, mandando um beijo para minha esposa Silvia, que está aí sintonizada, sempre assistindo a Rede Super. Beijo, Sil e toda a minha família aí, meus filhos, que Deus os abençoe. E também um grande abraço para o Itamar Galhardo, lá do Rio de Janeiro, que mandou a seguinte pergunta. O Itamar está padecendo de uma enfermidade, que Deus te abençoe e te cure, viu, meu irmão? Que você seja curado em nome de Jesus. Mas o Itamar está perguntando, ele ora individualmente, mas ele quer saber, se mais pessoas orarem, é uma dúvida muito boa dele. Tem mais efetividade? Como é que é, pastor Ronaldo? Aquele autor que eu citei, o Dutch Sheets, ele é um grande estrategista da oração, da intercessão. E ele fala em seu livro um exemplo, né, que havia um amigo dele, que a criança estava bem em casa, brincando e tal, e de repente a criança começou a sentir mal. Levaram para o hospital, essa criança já foi para um CTI. Meu Deus. E ali foi intensificando e tal, e o médico deu um diagnóstico, é isso e tal, aqui, só um milagre. Eles começaram a orar, ele e a esposa. E aí ele teve o discernimento de que ele deveria ligar para algumas pessoas que eram também de oração, pessoas que pagavam o preço na oração, para que orassem com eles. E aí as pessoas imediatamente, nas suas cidades, nos seus lugares, começaram a orar por aquele menino. E aí eles viram o milagre de Deus. Havia ali uma enfermidade trazida por um espírito maligno e a intercessão, porque eles sentiram que a nossa intercessão só não é suficiente, porque na realidade a intensidade da guerra, da batalha era maior, então precisava aumentar a intensidade da oração, da intercessão em favor. No caso do Itamar, né, o que eu vejo, meu irmão? Você deve orar, pedir pessoas que orem por você. A gente não sabe, né, por que Deus... Às vezes as pessoas perguntam assim, mas por que fulano foi curado, Beltrano e tal, e o outro não. A outra pessoa não foi curada?
né? Por que Deus não responde? Eu digo, Deus responde a todas as orações. A uns, no caso da enfermidade, ele responde com cura, e a outros ele responde com não. Agora, e a questão da unção, pastor Eduardo Coimbra? Porque aquele negócio lá de Tiago, de chamar os presbíteros para orar, ungir com óleo, esse negócio funciona? Lógico que funciona, a Bíblia fala que funciona, né? E a Bíblia ainda fala que muito pode a oração de um justo na sua eficácia. Agora, a gente tem que entender quais são os propósitos de Deus. Qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Aí eu faço uma pergunta. É desejo de Deus curar sempre? Você consegue imaginar aqui na Terra uma igreja perfeita, sem ninguém enfermo, sem nenhum aleijado, ou surdo, ou cego? Como é que é isso? Então, quem tem uma enfermidade só vai se sentir perfeito ou completo em Deus se ele for curado? Quer dizer, eu acho que a perfeição, eu acho que nós vamos viver isso na Nova Jerusalém, né? No dia a dia, que a gente tem que entender como que funcionam as coisas, qual é o propósito de Deus, né? Qual é a parte de Deus? Um dia desse um irmão me perguntou, pastor, é desejo de Deus curar sempre? Aí eu dei um exemplo para ele, alguém que tem uma cirrose no fígado por causa de bebida. Eu dou um exemplo aqui muito simples. E aí ele quer ser curado daquela cirrose, mas ele não quer deixar de beber. Então, vai ter efeito aquela oração? Então, não existe uma resposta pronta. Não existe um caso, nós vamos ter que trabalhar na particularidade, caso a caso. Deus tem hora que Deus, o pastor Ronaldo falou, Deus vai responder com cura, mas Deus vai responder com não. Por quê? Tem que ver quais são os propósitos. O que está envolvendo toda aquela situação? No caso do irmão, o que ele deve fazer? Ele deve continuar orando? Deve continuar orando. Ele deve pedir ajuda para os demais irmãos? Deve pedir sim. Mas, sobretudo, ele deve buscar a resposta de Deus, e Deus vai responder. E qual é a dimensão dessa enfermidade? Né? Qual é? Até onde ela vai? Abacuque 3,17 deve ser algo que deve ser guardado no nosso coração, não uma tabuleta. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê frutos, ainda que a oliveira não dê azeitonas, que o gado não dê cria no estábulo e que a lavoura não dê os seus frutos, ainda assim eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Independente de eu ser curado ou não. A hora que você entende isso, você avança. Né? Você avança, independente de cura ou não. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles declararam, ó rei, o nosso Deus ele tem poder para nos livrar da fogueira. E se ele nos livrar, nós estaremos com ele. Mas se ele não nos livrar, aí certamente estaremos com ele. Então, sabe, não tem que ser algo que seja incondicional. Né? Não estou falando que é o caso do irmão, mas a gente precisa abrir muito a mente em relação a isso. Perfeito. A Ana Paula Carvalho diz que está assistindo o nosso programa e é de Guajará Mirim, em Rondônia. Um beijo, querida, que Deus te abençoe. Ana Paula, já percebeu? Eu estava ouvindo, sempre que eu morei em Rondônia, né? O pessoal, quando pega uma cidade de Rondônia, a sigla é RO, o pessoal fala que é Roraima. É tão engraçado. RO, gente, é Rondônia. Roraima é RR. E a Ana está lá na linda cidade de Guajará Mirim. Guajará Mirim é, assim, no mapa da esquerda lá, né? Pertinho já da Bolívia. Ela diz que está ligada todos os dias no programa e nos parabeniza pelo bom trabalho. Obrigado, viu, Ana? Muito obrigado pelo seu apoio, que Deus te abençoe e te use muito aí na linda cidade de Guajará Mirim. Também manda mensagem aqui o Ademar, que é de Goiás, da cidade de Mineiros, em Goiás. Paz do Senhor, entendo que oração é uma via de mão dupla, no sentido vertical, na qual eu mando a minha mensagem ao Senhor e Ele me responde segundo a sua vontade. Esse é negócio mesmo, né? É conversar mesmo com Deus, né, pastor? Nós falamos com o Senhor na oração e nós precisamos ter aquela tranquilidade de ouvir o Senhor. Porque a oração, ela não pode ser também um monólogo. Perfeito. Perfeito. A gente só manda daqui para lá, né? Fala o tempo inteiro. E falamos o tempo inteiro e tal. Né? Nós temos que aquietar. O Senhor diz, aquietai e vocês sabem que eu sou Deus.
né? Então, nós temos que nos aquietar. Eu acho que a oração, ela tem essa função também de nos encher da paz. Quando nós vamos orando, falando com o Senhor, naquela tranquilidade, o nosso a sós com Deus, aquela paz vai crescendo diante de nós. Porque a gente podemos pensar assim, não, eu vou orar porque eu vou fazer isso. Mas antes que eu faça qualquer coisa, ainda que eu faça para Deus, o que Deus quer é a intimidade comigo. Perfeito. O que Deus espera de mim é a intimidade. Ainda que seja ganhar uma vida, né? Como a Bíblia fala, uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Ainda que seja fazer isso, o que Deus espera de mim, o que Ele quer comigo, é esse relacionamento, né? Essa intimidade. Eu estou lembrando aqui de um texto do profeta, se eu não estou enganado, Daniel, que tem uma história lá de uma oração que fala que Daniel orou por um tempo e foi importante ele orar porque parece que Deus ia mandar um negócio lá de cima e não mandou, não é que não mandou, Deus mandou, mas a resposta demorou a chegar, que nesse meio tempo entre a concretização da resposta, Deus já tinha enviado, mas assim, vamos pensar, igual mandou a carta. Para a carta chegar no processo, aí o correio travou ali, né? E nesse tempo Daniel teve que ficar... Era Daniel mesmo, né? Daniel orou 21 dias, né? E certa feita aqui no programa Mente Aberta, nós falamos sobre a influência do mundo espiritual sobre o mundo natural. Perfeito. E nós citamos até esse exemplo, né? Daniel orou 21 dias e aí, desde o primeiro momento em que Daniel orou, Deus mandou a resposta. Mas o príncipe do rei da Pérsia, né, um demônio, deteve o anjo e foi necessário vir Miguel para batalhar com ele, para que o anjo passasse e entregasse para Daniel a mensagem. E o que a gente entende disso? Entende que o mundo espiritual governa o natural, né? E muitas vezes a oração... aí é que entra a questão da ação. Você precisa entrar no mundo espiritual e trazer para o mundo natural aquilo que já foi concedido por Deus. Esse exemplo de Daniel é claro, é clássico, né? Muitas vezes você tem que sair da condição. Por exemplo, quando Moisés chegou de frente ao Mar Vermelho, né, e o faraó atrás com seus soldados, né, empurrando o povo em direção ao mar, e o mar diante deles, e aí Moisés levanta a mão e começa a orar. Aí Deus fala com ele, mas por que você está orando? Diga ao povo que marche. Quer dizer o quê? Aquele momento já não era mais de oração, era de ação. Você precisava, né, entrar no mundo espiritual e trazer para baixo o produto da oração. Né? Então é mais ou menos isso. Agora, eu já vi algumas pessoas falando, pastores, que oração, na realidade, não mexe no mundo espiritual, não. Já ouvi isso. Que oração faz bem para quem ora. É meio que fosse um processo de meditação, sabe? Assim, de autocura, Vocês já ouviram isso? Altera alguma coisa? Deus não sabe o que vai fazer, o que a minha oração vai alterar? Eu estou provocando, é claro. É que Deus trabalha a partir da nossa oração. Era isso que o Atmani queria dizer, né? Os céus aguardam as ordens da terra. Na medida que nós fazemos subir a oração, né, aí ela chega a Deus e aí vem a ação de Deus. Porque, na realidade, Deus precisa da oração. Vamos pensar assim, Ele é Deus. Essa é a questão. Ele é Deus. Ele não precisa, né? Deus não precisa de nós, vamos pensar dessa forma. Mas Ele nos quer. Por isso que a oração nos leva nessa intimidade com Ele. Quando o anjo chega lá em Daniel, capítulo 10, verso 12, o anjo chega assim, na realidade, né, parafraseando o texto, ele diz, Daniel, me desculpa, viu, Daniel? Demorou um pouquinho. Desde o primeiro momento que você passou a orar e a buscar, né, e a compreender, o Senhor me enviou, mas o príncipe da Pérsia me resistiu por 21 dias. Né? E aí ele diz assim, mas por causa, Daniel, homem muito amado, mas por causa das tuas palavras é que eu vim. Ou seja, por causa daquela oração, da busca de Daniel,
O anjo está dizendo, é por isso que eu vim. Ora, Daniel, então, ele ficou orando a Deus, porque orar é falar com Deus. E o que isso altera o príncipe da Pérsia lá nesse processo? Porque ele Deus, eu estou aqui esperando, não chegou, não veio nada ainda, né? Aí, Deus é Deus, sabia, e o Senhor envia. Aí, ele ora a Deus e Deus... Aí é que... Persistir, o permanecer ali. Né? Tem gente que fala, pastor, mas até quando que eu tenho que orar? Até quando que eu tenho que estar nessa luta, nessa intercessão, em jejum e tal? Falar, até que é o tempo. Até que acontece. Até que seja testificado no seu coração. E nessa situação aí, que ocorre a batalha espiritual. Né? Por que ocorre a batalha espiritual? Para que a glória de Deus não se manifeste ou para que a glória de Deus se manifeste. Isso que é batalha espiritual. Agora, por que tem tanta gente que tem dificuldade com a expressão batalha espiritual? Vocês, com certeza... porque as pessoas sempre vão relacionar a batalha espiritual com demônio. E a gente entende que não necessariamente, a gente fala de libertação, né? Libertação não é expulsar demônio, né? Libertação é um processo, né? Muito mais do que isso. Então vem de preconceitos, vem de preconceitos. Não tem relação, ele está contido, né? Demônio no processo desse é sintoma. Né? Talvez aí ensinos errados. Sabe? É preconceito. Tal, Agora, a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ela nos enche de exemplos em relação à oração, né? Modificando as situações. Abraão, naquele advento de Sodoma e Gomorra, em relação a Ló. Senhor, se tivesse 50... Gente, Abraão era ousado, hein? Né? Se tivesse 50... Ele negociou com Deus. Se tiver 40, quer dizer, então, aí é um exemplo clássico de que a oração, ela modifica o resultado. Só para lembrar o pessoal em casa, o pastor está dizendo aqui que quando Deus fala que vai destruir Sodoma, as duas cidades, né? Abraão, ele começa a conversar com Deus, quer dizer, ele começa a orar e tenta, como é que eu posso dizer? Convencer a Deus de poupar a cidade se tivesse... Na realidade, é porque existem várias modalidades de oração. Nesse caso, foi uma oração intercessória, em concordância com a Bíblia. Porque às vezes a pessoa fala, quando que Deus vai atender uma oração? Ele vai atender uma oração quando não estiver nada contrário à palavra, está escrito, né? Então, Abraão começa a orar em concordância com a Bíblia fala que procurei alguém na terra que se colocasse na brecha por causa do meu povo. Então quer dizer o quê? Deus está procurando intercessor, alguém que intercede, né, por uma causa, por uma situação. Então Abraão ali, ele estava fazendo o papel de intercessor por causa daquele povo, não só por causa de Ló, sim por causa de pessoas, né? Ele até dá número, né? Se tiver 50, se tiver 40, se tiver 30... O duro é isso, né? Então, assim... Não tinha justo lá, não? Ele trabalha ali, volta a reforçar a nossa tese, da gente ter liberdade na oração com Deus, não fugindo ao formalismo. É isso que Abraão fala para nós. Então, a Bíblia, ela vem mostrando que Deus nos faz partícipes do reino, né? O pastor Ronaldo falou, nós temos participação do reino, né? É privilégio para nós, e ali ele nos coloca como nesse caso de Abraão, como um intercessor, ele está intercedendo. E a intercessão de Abraão, ela vai provocar um efeito. Ele vai provocar um efeito naquela situação específica. Então, a Bíblia vai nos mostrando a capacidade da oração modificar, sim. Vamos a mais uma pergunta que vem das ruas sobre oração, vamos lá? Oi, meu nome é Beatriz, eu moro na cidade de Santa Luzia. É aconselhável orar primeiro para depois agir ou vice-versa? Ora primeiro, eu acho que... Mas como é que você vai agir se você não sabe? Se eu não sei o que fazer, como é que eu vou fazer? Então, a prudência, eu entendo, na minha simplicidade de ver as coisas, que eu preciso orar, porque a oração é que vai me dar o ponto de partida. Se eu não sei o que fazer, como é que eu vou fazer? Eu preciso saber o que vai fazer. Então, pela simplicidade da minha resposta, eu acho que você precisa primeiro orar mesmo. Você não deve fazer nada antes de orar.
Pastor Ronaldo, olha que legal, nós estamos recebendo várias mensagens, por exemplo, de Volta Redonda. A Andresa diz assim, que entrevista esclarecedora, diz que adora a Rede Super. Muito obrigado, Andresa, tenho certeza que os pastores ficaram super felizes. Deus te abençoe, Andresa. A Regina de Teresópolis, pastor Ronaldo, pergunta assim, como eu sei que eu estou orando corretamente? E ela diz que adora a Rede Super, beleza? Você vai saber que você está orando corretamente quando você está orando segundo a Escritura, segundo a palavra de Deus. Então, por exemplo, quando nós temos, assim, juntamos aqueles vários pedidos de orações, né, quem me acompanha sabe, Senhor, segundo a tua palavra, todo pedido que se alinha com a tua palavra e a tua vontade, Senhor, responde. Porque já vi lá no meio lá um pedido assim que alguém pedia para a mulher do outro morrer para ela casar. Quer dizer, alguém falou comigo isso ontem, do negócio de ficar orando sem saber o que tem ali. Entendeu? Então... Tem que ter prudência, né? A gente tem que ter prudência. A pessoa vem, ore por mim, pelo meu noivo e tal. Não, mas quem são vocês? Ora para o meu emprego, eu estou tentando um emprego, de repente está querendo um emprego de ser ladrão. Para Deus abençoar o meu negócio. A pessoa negócio. E assim, complementando a pergunta dela, né, essa questão, e talvez o como orar, ela pode ser que ela esteja perguntando também com relação a formalismo, né, a palavras, como que se coloca, né, eu volto a frisar a questão da liberdade, né, eu só posso orar de joelho, eu só posso orar, eu posso orar deitado, de olho aberto, de olho fechado, você pode plantando bananeira, você pode... Para a nossa vida, tudo que você fizer, inclusive a oração, se você sente paz, tranquilidade, você está no caminho certo. Seja a paz de Cristo, o árbitro do seu coração. Olha que pergunta boa da Cleimari de Salinas, Minas Gerais. Tem gente que diz, eu vou pedir oração do fulano porque a oração dele é forte. Existe oração fraca? Boa pergunta, Cleimari. Existe, né? Nesse caso, existe a oração fraca, né? Hoje vai ser a campanha da oração forte, né? Então, né? A oração, ela vem do coração limpo. A oração que agrada a Deus, a oração, porque é a oração com fé, porque a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, essa é a oração que nós devemos fazer. Deus não, é mais ou menos assim, Ele não resiste um coração íntegro, puro, diante dEle. Por isso que Jesus disse, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Olha, gente, tá bom demais. Aqui tem alguém que indicou o livro do Bill Hybels, foi a Tiele Natália, né? Ela é do Espírito Santo, está dedicando o livro do Bill Hybels, né? Ocupado demais para deixar de orar. Quero agradecer para a dica. O programa acabou, gente. Tem tanta pergunta boa aqui. O Guilherme, lá do Rio Grande do Norte, Guilherme Martins, ele pergunta como explicar o silêncio de Deus. Nós vamos ter que fazer um outro programa sobre oração, porque tá muita pergunta que não deu nem para começar a responder. Eu quero te agradecer demais, pastores. Muito obrigado. O tempo acabou, né? E nós vamos voltar só na segunda, porque amanhã é sábado. Temos nossa programação normal na Rede Super, mas o bate-papo volta segunda-feira, 12h15. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Tenha um ótimo final de semana, um beijo no coração e até segunda, se Deus quiser. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.